Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Sexo antes do casamento é pecado? Análise 2, tá? Falando sobre a visão cristã sobre união estável, certo? Se você é católico, segue a Igreja de Roma ou a Igreja Ortodoxa, que ambas se degladiam sobre qual é a verdadeira Igreja de Jesus, eu vou já te aconselhar, fique com a tradição da sua igreja, o que o seu padre fala, siga o que ele está falando, tá? Porque eu respeito muito a Igreja de Roma, eu respeito a Igreja Ortodoxa do Oriente, tá? Eu admiro muito a teologia deles, que sem dúvida é mais forte do que a teologia protestante evangélica. Porém, hoje, a minha especialização é sobre análise bíblica, tá? Então, o vídeo não é para você, certo? O vídeo é para quem é protestante, evangélico, e principalmente aqueles que falam seguir somente a dita palavra de Deus, que no caso é a Bíblia, beleza? Então, para você que é evangélico, é protestante, que vai numa denominação evangélica, o que ocorre? O pastor fala que o sexo antes do casamento é pecado, mas eles entendem que casamento é a cerimônia, certo? A cerimônia, que se você não passa pela cerimônia no cartório e na igreja, em algumas igrejas, tá? Algumas igrejas elas não fazem propriamente a cerimônia, devido aos custos. Eles fazem uma apresentação lá em cima do púlpito, né? Do palco ou do altar, de acordo com que cada denominação vai denominar lá o seu elevado, onde o pastor fica lá pregando. Pelo menos se não passar por ali, o casamento não tem uma validade perante Deus. Só que, para você que segue somente a Bíblia, o que ela fala acerca do casamento? No vídeo anterior foi lido a passagem de Gênesis 2, do 20 ao 25, quando Deus ele forma a mulher para Adão como uma auxiliadora, uma ajudadora, porque todos os animais que Deus havia feito, conforme a historinha de Gênesis 1 e 2, Adão, como imagem e semelhança desse Deus da Bíblia, pregado ali, visto conforme o autor de Gênesis, ele só tinha feito Adão. Adão não tinha, no caso, uma parceira. Foi onde Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, foi-lhe retirado uma costela, e dessa costela foi-lhe feita a Eva, que foi chamada, né, a sua mulher, sua companheira, sua auxiliadora e ajudadora. Aqui, hoje, em nosso esboço, eu expus o texto de Mateus 19, que fala quando Jesus ele viveu, tá? Jesus, principalmente para você que diz amar Jesus, seguir Jesus, que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, seu Deus. Eu vou estar analisando o que o próprio Salvador, o seu Salvador, tá? Falou sobre o que é casamento. Algo que é tão incoerente dentro do cristianismo é justamente isso. As pessoas dizem seguir somente Jesus, falam que a igreja é de Jesus, porém, elas não observam propriamente os ensinos de Cristo dentro do Evangelho. E Jesus aqui, em Mateus 19 e Marcos 10, e também em Mateus 5, Jesus ele é contra o adultério, que era algo, em determinadas situações, permitido na lei de Moisés. Embora ele não venha abolir a lei de Moisés, só que ele modifica diversos pontos sobre a lei de Moisés. E um desses pontos é o adultério. Em outro vídeo eu vou estar tratando sobre adultério. E aqui em Mateus 19, Jesus ele é questionado, tá? Pelos fariseus, que era uma das elites judaicas, tá? Uma das facções judaicas ali do período ali, que era responsável pela guarda e fiscalização e cumprimento dos mandamentos da lei entre o povo. E eles questionam Jesus acerca do adultério, tá? Então a gente pode ver isso aqui, ó, no verso 3, se você quiser acompanhar, aqui está pela CF, você pode ler pela versão da sua Bíblia, tá? Pode ser qualquer versão. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tá? Ao pé de Jesus, certo? Tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui, ó, a palavra repudiar significa divorciar, ou seja, deixar sua mulher.
tá? Ou seja, quando já estão casados, vivendo juntos, e eles perguntam se por qualquer motivo, tá? O homem poderia se separar, se divorciar da sua mulher. Porque na lei de Moisés, em algumas situações, era permitido o divórcio. Mas você que segue a Jesus, um dos maiores desafios cristãos é esse. Se você se casar, você não pode se divorciar. Tá? Isso a igreja, algumas igrejas falam muito, só que existem relatos até de pastores, tá? Pessoas importantes dentro desse meio cristão, que se separou. Tanto homem quanto mulheres, né? Mas eu não vou aqui expor ninguém, tá? Porque o foco aqui é fazer uma análise do texto bíblico. Aí Jesus, ele porém respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Ou seja, no princípio, o que é o princípio aqui, ó, do texto de Mateus 19, verso 4? É a origem do homem, do ser humano, de acordo com as Escrituras, que você pode conferir aí na sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 2. Ali mostra Deus fazendo, criando, dando vida a formato, a terra, separando as águas e tal, criando o ser humano, criou depois a mulher. E como foi falado na análise 1, ele fez primeiramente o macho, que foi Adão, e depois fez a fêmea, Eva. Por quê? Porque a fêmea foi feita para ser uma ajudadora, uma auxiliadora do homem. Porque Adão se encontrava-se sozinho. E cada animal tinha o seu par. O gato com a gata, o elefante com a elefoa, né? Enfim, o tigre e a tigresa. Eu acho que fala de tigresa, né? A fêmea de tigre. Se eu tiver errado, quiserem me corrigir nos comentários, fiquem à vontade. Então, o que ocorre aqui? Deus, de acordo com o relato de Gênesis 2, ele faz o homem para ser, ele faz no caso a mulher para ser auxiliar do homem, ser uma ajudadora, certo? E logo em seguida o autor de Gênesis expõe essa passagem aqui, ó, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim, não são dois, né? Aqui Jesus já complementa, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ou seja, aqui não está falando de cerimônia. Olha a contradição da igreja, principalmente a igreja protestante, a igreja evangélica. Tá? Você que é evangélico, você que é protestante, seja lá de qual denominação que for, e você diz seguir a sola escritura, a Bíblia. Olha aqui que a Bíblia fala. Ah, mas a Bíblia fala sobre cerimônia de casamento. Meu caro, eu já estou tratando aqui diretamente com Deus e Jesus. Que teoricamente, não na prática, mas teoricamente é o que você diz, afirma seguir. Eu não estou falando de Moisés, eu não estou falando de Paulo, eu não estou falando de Davi, eu não estou falando do apóstolo Tiago, de Malaquias, eu estou falando de Deus, o Criador, e Jesus. Qual que é a sua visão sobre Jesus? Jesus é filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, enfim. Cada denominação vai ter sua visão particular sobre o que realmente Jesus é. Aqui, eu vou tratar Jesus meio que como um profeta, porque o povo via Jesus como um profeta, como um enviado de Deus, de certa forma. Então eu estou tratando aqui Jesus como um homem meio que sábio, um cara revolucionário, que tinha uma multidão que corria atrás dele. Tá? Eu não sou cristão, então eu não vejo Jesus como Deus, Filho de Deus, como um ser divino. Tá? Mesmo porque eu sou um cara incrédulo. Só que, pelo fato de eu não conhecer profundamente a Bíblia e a religião cristã, quando eu era cristão, as doutrinas, os preceitos religiosos me atrapalharam muito na minha vida. E hoje em dia, algumas pessoas têm ajudado. Eu sei que tem pessoas que estão bem sucedidas nesse meio, mas tem outras pessoas que não estão. Então, tem pastor que chegou ao cúmulo perante, quando vai lá realizar a Santa Ceia, que a Santa Ceia ela deveria ser um jantar, deveria ser um ato de alimentação entre a igreja, não se limitar apenas num pedacinho de pão e num cálicezinho de suco de uva, nem vinho utilizam, né?
porque o evangélico não consome álcool. Aqui no canal também eu tenho um vídeo que falo sobre, analisando, né, a relação da Bíblia e o álcool. Se você procurar, você vai assistir e pode tirar suas próprias conclusões. É utilizado falando que o pão, um pedacinho de pão, pode ser um pão de forma, um pão de queijo, um pedaço de pão francês, um pão de frios, sei lá. Cada igreja utiliza um tipo de pão. Falando que aquele pão representa, simboliza o corpo de Cristo, que foi dado em favor de todos, e o cálice com suco de uva, maguari, suco, tangue, ou sei lá qual tipo de suco que eles usam, representando o sangue de Cristo. E aí o pastor fala assim, quem que pode participar da Santa Ceia? Aí ele fala, ó, se você está mentindo, não pode. Se você rouba as pessoas, você não pode. Se você vê pornografia, você não pode. Se você tem relação sexual com a sua namorada ou com noiva, não pode. Se você vive junto, se você está amaziado, você não pode participar. Principalmente agora, essas duas passagens, tanto o vídeo anterior quanto o vídeo, esse agora de análise 2 que eu estou fazendo, eu vou tratar justamente sobre você que vive junto. Perante aqui os textos de Gênesis 2 e Mateus 19, Gênesis 2, o Deus ali falando, a relação, somente ali, Deus, Adão e Eva. Deus ele não fez cerimônia. O texto não apresenta a cerimônia de casamento. O casamento na Bíblia é a união. É você assumir aquela pessoa. E existem casais que vivem junto 10, 15, 20, 30 anos. Têm filhos, têm netos e vivem juntos numa união estável. E enfrentam os problemas no dia a dia como se tivesse casado num cartório dentro de uma igreja, baseado numa cerimônia. E aí esse casal, essa mulher, esse homem, ou às vezes só uma mulher ou homem, chega na igreja e o pastor fala que aquele casal, aquela pessoa que vive junto com a outra tantos anos, respeitando, amando, cuidando, enfrentando os problemas, as dificuldades juntas, construíram um patrimônio juntos. Tem pastor que chega e fala que aquele casal não pode participar da Santa Ceia porque está em prostituição. Olha que absurdo, cara, mano. É como diz aquele... Tem um livro de uma teóloga alemã, esqueci o nome dela, que ela fala, a religião estraga tudo, cara. E realmente, tá? Eu não sou contra propriamente a religião, velho. A religião, ela tem o seu lado positivo. Não é pelo fato de eu ser um cara descrente, um cara incrédulo, que não pratica nenhuma religião, que eu sou contra a religião. Não. A religião tem o seu ponto positivo, tem pessoas que têm a necessidade da religião, certo? Isso aí eu respeito muito, certo? Porém, o excesso da religião, o exagero religioso, ele sem sombra de dúvidas, ele atrapalha muito. Ele traz algo assim, algo negativo para a vida das pessoas. E é o que a gente vê acontecendo em muitas igrejas evangélicas e protestantes. Se o casal não tiver um papel assinado num cartório, se não tiver passado por uma cerimônia dentro da igreja, eles não são casados. Aí vem a pergunta, onde que Deus e Jesus instituiu a cerimônia de casamento? Tem na Bíblia, mas quando Deus instituiu? Eu vou analisar, se você quiser saber, assista os outros vídeos que eu vou estar produzindo nessa playlist e você vai descobrir minhas argumentações, estudando profundamente o assunto, descobrindo realmente o que a Bíblia fala, o que a igreja prega. Aí você vai entender a contradição, principalmente aos protestantes e evangélicos. Eu excluo aqui propriamente os católicos e os ortodoxos, porque eles seguem tradição da igreja. Nenhum católico segue Bíblia propriamente. Tá? Então aqui o católico, eu não estou aqui defendendo o católico e nem o cristão ortodoxo não. Só que eles têm uma tradição para seguir. Então o que a igreja fala para eles fazerem, e eles têm que fazer e pronto, acabou. Eles seguem a igreja, eles seguem a tradição. Agora você protestante, você evangélico que fala de boca cheia e cara larga que segue Bíblia, por que você está defendendo cerimônia? Principalmente para você que fala que não segue religião, segue só Jesus. Onde que Jesus instituiu a cerimônia de casamento? Dentro dos 4 evangelhos? Me mostra. Ele participou de uma, em João 2, transformando a água em vinho. Isso sim, ele participou, mas ele não realizou uma cerimônia.
E propriamente Jesus, conforme apresentado aqui dentro dos evangelhos, ele também não teve uma mulher, uma esposa, namorada, enfim. Então, o que é prostituição, como foi explicado no vídeo anterior? É você fazer por dinheiro ou por um interesse material aquilo que você deveria fazer por amor. Agora, uma mulher que ela é casada, ela vive junto com o cara, e o cara vive junto com aquela mulher tantos anos, só pelo fato deles não ter o papel assinado, ou não ter passado pela cerimônia religiosa de casamento, eles estão em prostituição? Que absurdo. Se você é pastor e prega uma aberração dessa, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Você deveria mais olhar, se você decidir ser cristão, você deveria deixar de ser hipócrita e olhar mais para o evangelho. E descobrir o que realmente a Bíblia fala sobre casamento. Aqui, ó, eu trouxe também, ó, leiam Marcos 10, que é um texto paralelo com esse, tá? Jesus, ele fala aqui, ó, contra o adultério, contra o divórcio, e ele fala que casamento é deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Isso que é casamento. Está em Gênesis 2 e Mateus 19. Eu não estou tratando de Moisés, não estou tratando de Abraão, não estou tratando de Paulo, que é o que os cristãos mais seguem, que é o apóstolo Paulo. Não estou tratando de Tiago, de Judas, de João, de Malaquias, de Davi, de Salomão. Eu estou tratando das palavras do próprio Deus, segundo a Bíblia, e de Cristo, de Jesus Cristo, que é o que vocês dizem seguir. Então, se você vive junto com a sua companheira e vocês não têm um papel assinado, se vocês estão juntos há tantos anos, têm até filhos, vocês podem sim procurar um cartório e regularizar a situação no papel, mas por questões de bens, patrimônios, ou questão do nome. Poxa, eu quero dar um nome para essa companheira, eu estou com essa mulher há 15, 20, 30 anos. E ela desejar, beleza. Mas não pense você, ô cristão egoísta, que acha que, então sendo assim, eu namoro, sou noivo, eu vou esperar o teu casamento para que Deus possa abençoar a minha união. E Deus vendo que eu estou casando num papelzinho dentro do cartório e na igreja lá, de vestidinho, no tapete vermelho, Deus ele vai abençoar a nossa união. Para de ser egoísta, gente. Para de olhar para o seu próprio umbigo, olhe para a humanidade, cara. É tanto egoísmo, tanta criança passando fome, pessoas vítimas da guerra injustamente, entendeu? Tanto pai de família desempregado. Você acha que Deus poderia atender mais? Já que Deus olha para a humanidade, Deus poderia atender de forma urgente essas pessoas que tanto precisam de uma ajuda, uma possível ajuda metafísica? Não, você acha que Deus vai te abençoar porque você casou na igreja? Ou porque você tem... e o seu casamento vai depender de ser abençoado unicamente por causa da igreja ou por causa que você casou no cartório? Cria vergonha na cara. Sabe? O cristão, principalmente o cristão, cara, não todos, mas muitos cristãos, eles acabam sendo muito egoístas. Entendeu? Muito egoístas. Principalmente seguindo a orientações fora de lógicas e até mesmo fora do contexto de Cristo na Bíblia. Por que eu falo de Cristo? Mas a Bíblia fala sobre cerimônia de casamento. Ela fala. Só que é algo estabelecido sem envolver diretamente Deus ou Jesus. Certo? Mas em outros vídeos eu vou estar tratando exclusivamente sobre cerimônia de casamento, falar se realmente o sexo no namoro, o que é o sexo no namoro, no noivado. Então, em outros vídeos que eu vou tratar isso. Agora, eu estou concluindo o assunto sobre o viver junto, a união estável, né? O casal que vive de forma amaziada. Então, você não é prostituta do seu marido. Esse cara, se você vive junta e você respeita o seu marido, esse homem que você compartilha o mesmo teto com ele, você é a esposa dele. E ele é seu marido. Certo? Não deixe um cara que não conhece tua rotina, tua casa, sua vida, vir falar de ditar para você o que é certo e o que é errado. Porque você tem responsabilidade sobre seus atos. Você é uma pessoa inteligente. Certo? Não deixa pastores ignorantes, estúpidos, ditarem o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Certo? Porque você, melhor do que ninguém, ou se você acredita em Deus, e acredita que Deus está olhando por você, então eu vou usar a sua linhagem de pensamento.
Deus é melhor. Somente você e Deus conhecem melhor do que ninguém a sua rotina e sua vida. Certo? Então você não está em pecado, você não está em prostituição. Porque legitimamente, perante Deus e Jesus, a união em uma só carne, sem depender de cerimônia ou de papel assinado, é a convivência, é o dia a dia. Isso que é um casamento perante Deus e Jesus, de acordo com a Bíblia.